Então a gente vai fazer o seguinte. Vou dar uma oportunidade para cada um. E aí, o que você vai falar agora? Você fez um resumo melhor ainda? E aí, é para falar o quê? O que vocês aprenderam com o filme? Qual foi a mensagem do filme? Falou o apóstolo João. Eu entendi a mensagem que é: o povo cristão foi muito perseguido e era bom. Com a cristão verdadeiro era pertencente com o próximo, ajudar o próximo. Eu entendi, isso vai servir para a minha vida o quê? Que muitas pessoas passam dificuldade, e o que vai encaixar na nossa vida? O que o exemplo de João, quando esse lado, o que ele vai servir para você? Entendeu? Depois que vocês falarem o que vocês entenderam, é o que vocês entenderam. Se você fez um resumo, pode ler o resumo. Quando você lê, você fala assim: eu entendi isso, e isso vai trabalhar no meu coração. O resumo é nada mais para vocês fixarem a mensagem. Depois que cada um tiver a oportunidade, eu vou explicar ponto a ponto do filme. Depois eu explicar cada ponto, tira dúvida, e a gente tem uma avaliação do filme. Olha que legal. Na semana passada, os quatro fizeram aqui na semana passada. A gente rever de novo para a gente fixar. Porque a gente só vai passar no próximo tema se a gente terminar esse. Não tem como deixar pular. Entendeu? Então aí no próximo. Na próxima semana a gente vai começar um tema novo. Eu estava pensando no seguinte: tem um tema chamado inveja, está no Salmo 73. Mas como os irmãos não conhecem a Bíblia como um todo, a gente pode fazer uma apanhada geral de Gênesis e Apocalipse. O que são os livros, quais são os menores, quais são os maiores, o que são cânticos, e aí para vocês fixarem. Depois que vocês fixarem, a gente vai fazer o quê? Provinha para lembrar. Quais são os livros, como começa? Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, daí vai até Apocalipse. Então quem não conhece vai passar a conhecer. Os profetas maiores, os profetas menores. Porque assim, a gente tem que aprender a manusear a Bíblia. Então não adianta falar para você: Asaf foi tal pessoa, mas onde que está na Bíblia? Quem foi ele? Aí você tem que conhecer de Gênesis, Apocalipse, a história. E aí eu, nesse mês, vou preparar um filme para a gente ter eu acho que um filme do apanhado geral da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. Então aí, se for muito extenso, a gente divide em dois. O que ele vai contar? Vai contar a história da Bíblia em linha cronológica. Começou: Deus criou a terra, criou Adão e Eva pecou, depois os filhos Caim e Abel. Caim matou Abel por conta que ele ofereceu o seu sacrifício para Deus, e o outro como ciúme, matou. Aí vai Sete, depois vem Noé, vai até você perder o Evangelho. Então, só para a gente dar um apanhado geral da linha cronológica da Bíblia. Tudo bem? Então, como a Bruna foi a primeira, vamos precisar, já está ali, já escalada para várias coisas aqui na igreja. Não pode desistir. Não pode largar o horário. Ninguém na Bíblia desistiu. Só um que tentou, mas não teve jeito. Quem foi? Jonas. Não pode nem ser Jonas. Esse aqui, desistir. Vamos lá, pode vir aqui na frente, Pode, é isso aí. Depois o Alexandre. Depois vai você. Escolher um texto, depois que não aparece.
é o que deixa para nossas vidas, né? Que pode vir luta, tempestade, que fosse, eles não nos permanecer firme, né? Vai vir zombaria, vai vir o que for, açoites, né? Vai vir tempestade, vai vir o que for. Nosso caminho é esse. E se permanecermos até o fim, seremos livres, seremos salvos. Como o Império Romano, que passou o tempo, que quando ele menos imaginava que todo mundo ia morrer, foram todos pegos. E assim é o que eu entendi no filme, e é aquilo que o mal que podemos levar para a nossa vida também. Isso aí. Exatamente, como o Alexandre falou, eu vou estar dando um spoiler para vocês aí, ó, absorvendo a mensagem. Temos uma passagem na Bíblia que fala o seguinte: é o bom samaritano, é uma parábola. O que o bom samaritano faz? Tinha um jovem que foi assaltado e foi deixado lá no chão. Aí passou o sacerdote e não ajudou, passou outro e não ajudou. E ele, samaritano, que não estava bem como judeus, foi, se moveu de íntima compaixão e o ajudou. Então, o mover-se de íntima compaixão é a essência do cristão. A gente tem que se mover de compaixão pelo próximo também, porque senão a gente acaba sendo egoísta com nós mesmos, né? Então, Jesus, ele se movia de íntima compaixão com todos, e através da fé em Deus, que ele era o Filho, ele acabava curando. A fé, o que é a fé? É o fundamento que a gente não vê. A fé a gente não vê, mas a gente crê que vai acontecer. É exatamente, por exemplo, se você respirar fundo, você está tendo ar? Você está tendo ar? O fôlego é Deus. Se você não está vendo, sua sanidade mental também. A gente não enxerga o ar. Então a gente sabe que ela é necessária. Ela está no ambiente. A fé é assim. A gente precisa ter fé em Deus para que Ele nos sustente. Se a gente não tiver fé, aí não adianta, né? Hein? Bora. Os escolhidos serão escolhidos sem fugir. Porque é a palavra de Deus. Então, nós estamos aqui na
ele viu o céu, ele viu a nova terra, né? E não vai ser diferente na minha vida e na sua vida. Quando nós passarmos por todas essas tribulações, nós vamos ver o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém, né? Por quê? Porque muitas das vezes nós deixamos de buscar, né? Mas o Senhor fala, não canse, né? Não pare, né? Então nós temos que buscar sem cessar, nós temos que buscar sem cansar, porque assim como João fez, nós também devemos fazer, né? Porque João, ele ali escrevia, era cansativo para ele por causa da idade já, né? Já estava com uma idade avançada, mas mesmo assim ele não deixou de falar a palavra do Senhor e não deixou de buscar, e ali ele se escondeu, o Senhor deixou ele guardado, né? O Senhor escondeu, porque muitas das vezes o Senhor ele esconde os servos dele para que nós podemos fazer a obra, né? E ali ele, até no final, né, que eu entendi do filme, foi que ele pegou e falou: fale somente a verdade. Então, que nós não deixarmos de falar a verdade, por mais que nós sofremos por tribulações, por perseguições, por acusações, por apontações, nós não deixarmos de falar a verdade. Então, somente fale a verdade e fale somente aquilo que o Senhor colocar no seu coração, né? Se tiver que falar a verdade, fale, né? E não minta, né? Então, João, ele fez isso, ele não mentiu, e ali ele conseguiu sair, porque quando falaram a verdade, ali eles foram libertos, ali eles foram, né? Ali eles conseguiram sair da ilha de Patmos, né? Porque quando eles falaram a verdade, então só fale somente a verdade, amém? Agora, né? E é isso mesmo que a Evangelho falou. A mensagem é essa: conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Aí João também fala essa passagem. Mas é isso. Mentira. O que a gente pode falar sobre a mentira? Adão, quando ele foi questionado de ter comido o fruto proibido, ele mentiu para o Senhor. E a gente viu na campanha passada, que era aquela de maldição, que a maldição se estendeu desde lá, pela sua mentira. Porque se ele tivesse falado a verdade, olha, eu comi o fruto proibido, Eva fez isso, você sabe, ele seria fulminado e ele ressurgiria como filho legítimo. Mas como ele mentiu, foi sobre Caim e sobre os seus filhos, que aí vem a maldição hereditária. Então, toda a passagem da vida tem um que vai penar por conta de Adão. Né? Tem até que falar, a mulher sente dores por conta de Eva. Então é isso. Então a mentira não é de Deus, a mentira é do demônio. Por quê? A mentira, quando você faz uma vez, faz duas, é um círculo vicioso. Mentira. E aí você cai na própria mentira, mas cai em contradição. Exatamente. Então, doa quem doer, aconteça o que acontecer, faz a verdade. Porque você vai ter um alívio, você não vai carregar um peso. Porque toda vez que você mente, você carrega um fardo. E aquele fardo vai te corroendo por dentro. E aí você precisa externar de alguma forma, com raiva. Você fica estressado, porque você não consegue externar aquilo que está dentro de você. Então, sempre fala a verdade. Uma correção é o seguinte: não falamos cristões, a gente fala cristão, plural e singular, cristão, povo cristão, ele era cristão, cristões não existe, então cristão, cristão, tá? Cristão. Então vamos reforçar isso que é. Você pode tirar o povo cristão, porque cristão significa Cristo. É plural, mas como já está no plural, não precisa. Cristão. Né? Colocar para pregar.
flui, você não fala, né? Quando você flui na palavra, e aquilo que o seu entendimento, você está falando aquilo que você tem propriedade, você não fala. Então toda vez que você fala né, a gente sabe que você está insegura. Né? Então, mas é porque mesmo mesmo. Você fica com a voz parece que está chorando. Anota os pontos que você vai falar. Mas quando você não tem domínio, como é que a gente vai ter domínio do que a gente está falando? Comendo a palavra, lendo, ouvindo, praticando aquilo que é o momento da gente praticar. Ouvir, conhecer, praticar. Tem que ter a prática. Amém? Quem vai ser o próximo? Eu vou falar só um pouco do que eu já assisti esse filme duas vezes, essa vai ser a segunda que nós estivemos juntos. Eu assisti esse filme logo após a
Pastor Conceição, quer falar algo sobre o filme? Sobre o João? Não. Fala o que você entendeu sobre a passagem de Apocalipse, João. Vai falar. Vai achar. Aqui foi muito prazer falar sobre esse texto de Jonas, né? João. Braço direito de Jesus. Como que ele apareceu assim para ser um dos 12 que Jesus chama? É profundo isso. Desde que ele foi o querido de Jesus. E como ele foi parar na ilha de Patmos, bem? Eu vou falar com você. Ele foi parar na ilha de Patmos. Isolado. Parece que já viu a respeito da ilha de Patmos. Ele ficou sozinho lá nessa. Um deserto. Este cidadão que é cidadão. Ele estava uma vez como governador monte. Ele falou: estou aqui no meio de vocês. Aqui tem um que vocês não conhecem. Existe João, batizou Paulo, mas tem um que batizar com o Espírito Santo. Ele está falando de Jesus. E esteve pelas portas. E na lei de Pátria, que dizia como esse cidadão sofreu. No meio de Apocalipse disse ali, ele se assustou quando viu aquela figura na lei de Pátria, sozinho no meio do céu, ele foi lá. Um dia eu começava. Ele se assustou. O anjo do Senhor estava ali para me aumentar. Enfim, ele era um discípulo amado de Jesus. Foi de Jesus. Ele, Tiago e João. Os três. Ali foi revelado o livro de Apocalipse para todos. Foi importante esse jogo na noite de Jesus. Ele deixou o seu nome, ele foi chamado. E nós estamos nessa letra, nesse meio somos chamados Pai, Filho e Espírito Santo para nós. E alguma coisa que nós possamos dar. É muito profundo. Eu quero poder falar a respeito do que foi citado aqui, do bom samaritano. Fala o real. O bom samaritano. Disse a palavra de Deus que estava lá aquele cidadão, num estado difícil, caído no chão ali, passou um, passou outro, passou vários. Ninguém se compadeceu daquela morte. Hoje acontece muito. Eu acho que as pessoas também me levaram quando eu me o cidadão pegou embora para mim, eu fui sentindo que eu não tenho nada disso. Muitas vezes eu venho para cá, passando ali. Vejo aquele cidadão passando fome. Outra vez eu venho para cá, falando, eu esse dia aqui na igreja. Quando chega no meio do caminho, você não tem um brinquedo para cá, muitas vezes não fiz isso. Dá para 2, 3 reais para ele, para comprar um pãozinho. Agora vamos analisar bem. As pessoas jogam um pãozinho caro, fora. Mas aquilo ali mata a fome de muita gente. Mata. Vai ter uma coisa. O cara jogar o pãozinho fora, aquilo ali mata. Eu não mato minha fome, eu se dou um café de manhã, um pãozinho aqui. E João era ele ficou lá muitos dias. Aí ele conheceu o Espírito Santo, João. Depois de determinado lugar, ele conseguiu levantar várias igrejas daquela região. Ali que surgiu o ministério Jesus. Eu não me lembro, ele saiu para ele para o profeta.
esses cidadãos, esses três cidadãos, fizeram o nome deles escrito no livro. Eu creio que nós também somos essa mulher. Nós aprendemos a palavra de Deus, procuramos guardar aquilo no nosso coração, entender bem e levar com seriedade essa palavra. Muitas pessoas não falam, mas nós que estamos na palavra do Senhor Jesus, nossa mente é voltada para o Evangelho e dizer, ó, existe salvação, eleição, graças a Deus. Nós estamos no caminho certo. E o que João disse outra palavra. Outras palavras vai falando. E vai falando, sempre agradecendo a Deus. Aqui mais me chama a atenção, parece que eu já falei, que ele falou assim, eu consigo conceituar, mas que no meio do voz que ele estava falando de Jesus, fala que Deus é o Espírito Santo. Essa é a verdade. Até que o povo era batizado pelo Espírito Santo, e resplandece no nosso meio Deus. Meu pastor, Deus abençoe. Amém. Você pegou também. É isso aí. Siga o exemplo, viu? É isso aí. João era mais novo e era o amado de Jesus. Vamos lá. Na semana passada eu já fiz um apanhado, então a gente vai retomar esse apanhado, tá? Então vamos lá. Não deixe o frio te tirar o conhecimento, hein? Venha para a aula, independente do frio. Vamos lá. Se vocês quiserem tomar nota, o que eu vou explicar vai cair na provinha agora. Então, atenção. Atenção. Tome atenção. Tome muita atenção. Vamos lá. Qual era o nome do filme? Exatamente. O nome do filme é Apocalipse, a Revelação. O que quer dizer Apocalipse? Já está dizendo embaixo, revelação. Apocalipse quer dizer revelação. Então, que João teve divisão através do Espírito Santo ao subir, foi que Deus revelou para ele que a nossa morada não é aqui, a nossa morada é com ele lá no céu. E aí revelou que Deus vai estar lá, vai recepcionar aqueles que adoraram o Espírito em verdade, e lá teremos a morada eterna junto com ele. Como diz a música, né? As ruas são de ouro e de cristais, ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Nunca mais. Vamos lá. Quem é esse sujeito aqui? Na época tinham os imperadores. E justamente na época de João, o rei Domiciano, que ele foi da década 80, que significa DC, depois de Cristo. Quando a gente encontra AC, é antes de Cristo. Então, o que esse reinado de Domiciano fez? Ele se proclamava Deus. Então, nenhuma religião, independente se acreditar em Cristo ou não, ele não queria. Então, ele mandava prender, mandava matar, ser violento. Não, esse não. Esse aqui, ele foi assassinado pelo parlamento. Porque faziam tantas coisas que o Império Romano, desde a fundação de Roma e foi se estendendo, eles tinham aquilo de eu vou ser rei. Então, matava ele, matava um e ia. Então, a sucessão, na verdade, é uma sucessão de desgraça, vamos dizer. Porque um queria assumir o trono do outro. Então, para eu assumir o seu lugar, deixa eu ficar no seu lugar. Não, matava-se e assumia. Então, geralmente eram irmãos, primos que pegavam essa sucessão. Eu, por exemplo, eu
depois veio o Império Romano. Então, o Império Romano dominava a Península Ibérica, em todos os continentes, né? Até que veio Alexandre o Grande, que dominou até a África, né? Foi um período. Depois que ele morreu, subdividiu lá em reinos. E aí depois teve a queda até hoje. Vou contar a história dos romanos, tem história até. Então, especificamente, rei Domiciano, ele perseguia quem seguia a religião do cristianismo, que acreditava em Cristo. Então, era proibido. Proibido. Então, rei Domiciano, tanto é que no filme ele fala, mas eu sou rei, olha a minha beleza, aqueles dançam, declarava. Exatamente. Tem um estudo que fala que ele tentou matar João. Foi o que aconteceu. Tem um estudo, não está relatado na Bíblia, que esse mesmo Domiciano, ao saber de João, o que ele fez? Ele pegou um balde de óleo quente e colocou João dentro. Mas não aconteceu nada. Ele exilou João lá na ilha de Patmos. Então ele tentava matar, mas Deus tinha um propósito maior na vida dele e não morreu. Então, foi por isso que ele se escondeu lá. Né? Vamos lá. Aqui, vamos recapitular. João estava lá, Deus deu a revelação para ele e ele mandou uma carta através de uma mulher para passar para as igrejas o que Deus tinha programado para cada igreja. E a mensagem é direcionada para cada uma naquela situação. Então, vamos lá. Então, a primeira foi o que a gente estudou o tema, né? Foi Éfeso. Uma das primeiras igrejas que se distanciou do seu amor inicial. A passagem é Apocalipse 4:5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende, volte a praticar as primeiras obras, ou volte ao primeiro amor. Então, aquele fervor de quando eles aceitaram, vamos pegar a igreja, que até então não existia igreja, vamos fazer lá e tudo mais, tinha se esfriado. Então, volte ao primeiro amor. Esmirna, uma igreja que foi perseguida e por isso recebeu uma mensagem de encorajamento. Olha, são muitas as perseguições, mas continuem, vocês estão no caminho certo. Imagina a mensagem direta de Deus falando, vocês estão no caminho certo? Então, é isso, prossigam. Pérgamo, a igreja que precisava se arrepender, pois vivia em um centro de ídolos, divindades pagãs. Então, ao redor deles existiam outros deuses, né? Só existia um Deus, que é o Deus Todo-Poderoso. Então, o que Deus falou para eles? Então, precisava se arrepender, pois já estava se contaminando pelo paganismo. A gente for pegar na Bíblia, a gente tem a história de quem? Salomão. Salomão ele se deixou contaminar. Embora ele seja o homem mais sábio, ele se deixou contaminar pelas mulheres ao qual ele se casou. Então, traziam as culturas dela e acabaram fazendo altares e tal, mas só um exemplo para dizer que o povo de Deus tem que ser fiel a Deus e não se contaminar com outras ideologias, outros pensamentos. Temos que focar no Senhor. Tiatira, uma igreja que era conhecida pela sua falsa profetia. Quem que era? Jezabel. Jezabel, a gente já sabia que não era uma boa pessoa. Então, roubava, fazia tudo que era mal aos olhos do Senhor. Mas a igreja de Tiatira, ela era tolerante com o mal. Qual é a mensagem? É a mensagem que a igreja recebe no tempo atual. Então, se você está vendo alguma coisa errada, fulano sendo lesado, roubado, ou sendo injustamente caluniado, você vai ser condizente com isso? Exatamente. Porque aí que a gente vê a natureza. Aí vai para vocês de Adão. Veio de lá de Adão, né? Então, a gente sabe o que é o
passagem diz: tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. Se você faz aquilo que não lhe convém, você está atraindo para você uma maldição. Porque assim, ó, aqui se faz, que se paga, né? Então Deus está olhando tudo que você faz, a sua direita. Ó, meu filho, você está indo para o caminho errado, mas eu quero seguir. Igual o filho pródigo, pegou toda a herança do pai, torrou tudo, naquele mesmo ano teve uma escassez enorme, perdeu tudo, foi comer bolotas de lavagem de porco lá, e ele falou: ah, meu Deus, meu pai tem de tudo lá. Aí esse irmão foi, voltou, o pai dele se tornou íntimo, o pai chamou o irmão dele e não foi recepcionado, porque ele ficou com ciúmes. Como assim ele gasta tudo de volta? Não, é um exemplo, né? Um exemplo. Vamos lá, Sardes, uma igreja que parecia viva, mas estava morta, necessitando renovar-se. Nem subia, vai barulho. Não. Aí quando chega lá no primeiro dia, é assim: quem é você? Eu não te conheço. Então aí necessitando renovar-se. O que a gente precisa fazer? Sempre nós somos seres adaptáveis. Nós sempre precisamos buscar mais do Senhor. Não podemos ser acomodados. O acomodado fica para trás. Em tudo, né? Então não podemos nos acomodar. Filadélfia, uma igreja que foi fiel e perseverante. Então aquelas que iam mal, ele endireitava. As que estavam indo bem no caminho, ele persevera, continua. Porque a visão do Senhor vai muito além do que a gente imagina. Laodiceia, a igreja que foi negligente, que foi convidada a ser mais fervorosa. Aí o que foi? Laodiceia já tinha perdido o primeiro amor, já tinha perdido o fervor. Qual a diferença de Laodiceia e Éfeso? A igreja de Éfeso, ela dava comida para os pobres, ela era avivada, ela puxava o pessoal para a leitura das Escrituras, diferente de Laodiceia, ela já não tinha o mesmo fervor. Então a gente vai esfriando. Então Deus convidou ela a ser mais fervorosa, porque para a adoração subir tem que ser de espírito e verdade, tem que ser com o coração limpo. Não adianta você estar aqui, mas estar com o coração lá no problema. Lá na conta que tem que pagar, lá no problema que você arrumou com o seu vizinho, não adianta. Quando você vier para a igreja, se derrama os pés do Senhor. Ó Senhor, eu estou aqui para te adorar. Problemas à parte, eu estou aqui de espírito e verdade. É isso, para te encher, para te dar uma missão. E o lado espiritual é um lado tão negligenciado pelo povo cristão. Por quê? Nós fomos ensinados que o lado espiritual é um lado fictício. A gente vê nos filmes: foi um espírito que apareceu, foi isso, né? Não. Se a gente tivesse noção de quanto o nosso lado espiritual influencia no nosso lado carne e espírito, a gente estaria num patamar muito maior. Tem gente que adora mais o seu patrão, o seu chefe, do que o próprio Deus. Entendeu? Então, se a gente se dedicasse mais ao Senhor, talvez a história seria outra. E aí, o que acontece? Quando a história é outra, Deus não se agrada, né? Então, a gente vai fazendo coisas que não é para o Senhor. Mas depois eu trago um estudo sobre Espírito Santo. E aí está em Jeremias 107, né? No Vale de Ossos Secos. Só isso, mas se você quiser fazer de novo para relembrar, fique à vontade. Colou, eu vou puxar a prova e tirar certo. Está sossegado. Já até respirou. Olha lá. Oi,
pegar essas cartas, porque a mulher tinha livre acesso lá. Então ela pegava a carta e levava para manter a fé do cristianismo viva entre os povos. Irene, qual era o objetivo? O objetivo de Irene era divulgar a mensagem e garantir a continuidade da fé no filme. Tanto é que ela tinha visto João na sua infância e João fala para ela: olha, você tem os olhos de uma corça. Eu coloquei a foto de uma corça para vocês verem. É um nome, né, que tem um olho grande assim, e aí na luz fica aquele olho de mel e tal. Então, uma corça é um nomezinho para quem não conhece. Tudo bem? Tudo bem? Vamos lá. João. A irmã Jeane falou: qual era o nome dele? Qual era o nome dele? Teófilo. Por que ele trocou de nome? Isso é chamado de pseudônimo. Pseudônimo é um nome fictício que um artista dá para ele mesmo, para ele não poder ser descoberto. Na ditadura também, quando teve aqui no Brasil, eles falavam muito nome para poder não ser descoberto. Né? Machado de Assis também, em alguns dos seus livros, também relata isso. Nesse caso aqui, João, isso aqui é fictício, tá? É só para o filme, não está na Bíblia, que ele é Teófilo. Tá? Então ele se fez de Teófilo para não ser descoberto e não ser morto. Tá? Tudo bem aqui? Vamos lá. Toda prisão tem uma organização. E lá eles tinham uma organização. Você vai quebrar pedra, você vai fazer o almoço aqui, eles chamam de ração, né? Rações. Um vai ficar ali no guarda. Então a prisão era organizada. Privilégio de poucos saber ler e escrever naquela época. Então ele era considerado como escriba, porque ele tinha conhecimento da escrita da época. Então ele era alfabetizado. Então era pouco as pessoas que tinham alfabetização. E esses eram separados e eram tidos como escribas. Diferente da passagem de Jesus quando ele passou. Aqui é escriba porque ele estava na prisão e tinha as suas denominações para fazer o quê? Conhece todos os apóstolos? Eis aqui que eu apresento para vocês. Jesus tinha 12 apóstolos. Então, André, Bartolomeu, Tiago, filho de Alfeu, Tiago maior, filho de Zebedeu, João, filho de Zebedeu, Judas, Tadeu, Mateus, Pedro, Felipe, Simão, Tomé e Judas Iscariote. Uma curiosidade: você pode ver que tem dois que têm o mesmo pai. Tiago maior, filho de Zebedeu, e João, filho de Zebedeu. Eles eram irmãos. Tiago maior era irmão de João. Era o irmão mais velho de João. Então os dois. Não, é só conhecimento isso daqui. Só conhecimento. Só. Eu sei. Não pode. É ligeiro, né? Pega a dica. Qual foi o Judas que traiu Jesus? Judas Tadeu ou Judas Iscariote? Exatamente. Judas Iscariote, ele... Como é que ele morreu? Se enforcou e suicidou. Isso mesmo. Muito bem. Certo? Se eu tirar de perguntar aos dois, todo mundo sabe? Na próxima aula, saibam todos que pode ser que caia na provinha. Então você anota para a próxima aula. Tudo bem? Pode
você que cai, né? Tem que saber. Porque assim, por que eu falo que tem que saber? Eu vou mandar um PDF no grupo também, tá? Para vocês terem. Eu mando. Mas é estranho porque assim, quando eu mando o PDF no grupo, o pessoal deixa arquivado. Mas aí nunca consulta. Por isso que eu falo para anotar, porque é uma coisa que vocês memorizam, entendeu? Porque na Bíblia a gente tem passagens de cada um. Principalmente Pedro, Tiago e João. Não. Os dois são falsos. João, Pedro, Tiago, Barnabé. Eu não sei. Nem sabia que Bartolomeu era. Eu não sabia. André, Bartolomeu, Tiago Maior, João, Judas Tadeu. Não. É só para o conhecimento. O que a gente vai fazer durante os estudos? A gente vai falar de cada um para memorizar. Tá? Então memoriza. De Judas Iscariote. Porque o Judas Iscariotes é o que se matou. E vendeu Jesus, né? Exatamente. Não necessariamente. Se ele tivesse Porque o arrependimento, mas Judas Iscariote, ele já estava preparado para acontecer isso na vida dele. Foi predestinado a isso. Aí foi escolha dele. Jesus já tinha revelado para ele. Exatamente. Tudo bem? Posso passar para o próximo? Mas você está preocupado com a prova. Não é, cara? Não é. Eu faço uma recapitulação antes para a gente ir memorizar. Pastor, essa vez eu estou apresentando a última Santa Ceia de Jesus. Exatamente. A última Santa Ceia. Que ele fala aonde vocês devem trair, né? Que sabe lá de Jesus. Eu já sabia de tudo que ia acontecer. João chega a fugir na ilha de Patmos. No filme, ele chega a fugir. Exatamente. E aí ele fala, aquele que é escondido ali, ó, qual que é a história dele? Os pais deles eram o quê? Cristãos. Seguia Cristo. E ele não sabia, ele foi criado pelo soldado. E ele estava crente que ele era um soldado, que ele era um romano, e perseguia o povo e tal. E ele foi lá para olhar e ver quem realmente eles eram, se João realmente estava lá, e relatar para os romanos, para poder matar ele. Só que ele caiu em si. João se moveu de uma compaixão com ele era cristão. Quando ele foi chicoteado e tal, levou comida para ele, falou com ele: "Ó, saiu João, não." E na fuga já tinha um barquinho preparado para eles ir embora. E aí João falou para ele: "A fuga não é física, a sua fuga é interna. Então você tem que se libertar dentro de você. Porque fora você pode ir para qualquer lugar, mas se você estiver aprisionado dentro dele, prisão tem que se libertar, né?" Exatamente. É a prisão psicossomática. O que quer dizer psicossomática? Psico e soma, que é o corpo. A prisão psicossomática, ela te acarreta em doença.
porque você fica angustiado, ele pode te dar gastrite, te dá várias outras doenças, né? Porque mexe com a sua cabeça. Tudo bem? Vamos lá. Qual foi a mensagem que ele falou em João 8,32? Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Foi o que ele falou para o soldado, que ele era cristão, que reconheceu, e ele falou para ele. Aí ele perguntou para ele, eu devo perdoar ele para ficar com ele? E aí o que o João falou para ela? Só o amor constrói. Quem ama tem tudo, né? O amor pelo próximo, o amor de Cristo, porque Jesus era o próprio amor em vida. Então essa aqui é a mensagem final. Tudo bem? Tem alguma dúvida de algum ponto aqui? Quem foi João? Seu pseudônimo? Tem alguma dúvida? Então, a nossa provinha vai cair exatamente isso. Eita, que prova! Mas por que você está dando a prova? Mas para fixar, para a gente não esquecer. Por exemplo, vai esquecer das 5 pães e 2 peixinhos? Não. É isso. Esquece mais. Nunca mais vai esquecer. Ó, é igual que no culto de segunda-feira. Toda segunda-feira a gente ora, né, o Salmo 91. De tanto a gente estar acostumado a estar agora no Salmo 91, você já começa a falar o culto. Exatamente. Então acho que já ficou na sua cabeça. Então começa a falar assim, É assim uma palavra do Senhor. Quanto mais você conhecer a palavra, mais o Senhor te dá revelação, mais em situações que você se encontra, que você fala, e agora? O Senhor te dá um discernimento, o Senhor te dá uma direção. Então a gente tem que buscar. Se a gente for comparar com hoje, eu ia falar de logaritmo. Você tem um seu aparelho celular. Você já ouviu falar quando você fala assim, eu precisava tanto de um travesseiro, e aí começa a aparecer um monte de anúncio de travesseiro para você? é incrível isso dizer. Isso chama logaritmo. E aí, tudo que você for precisar tem um travesseiro. Isso é proposital. Sim, todo celular ele escuta todas as palavras-chave e te direciona a nós. Às vezes, eu estava com a minha academia, ela falou de dente lá, depois, na noite, começou a aparecer dente, ela falou, parece que sente, né? Não sente. Isso é proposital. Todo aparelho, ele capta palavras-chave. Google, desde menina, não botei Google, isso Isso já vem, desde quando ele foi, essa evolução foi tempos, né? Então, todos os celulares, eles têm um chip que localiza palavras-chave. E o que eles fazem com isso? Ele vende para a empresa. Então, assim, a minha empresa vende papel sulfite. Olha, o Google fala, olha empresa, você quer anunciar para essas pessoas que querem comprar papel sulfite? Aí o cara fala, quero. Então tá, eu vou te cobrar R$10 por cada clique, você vai ganhar tanto em venda. Aí o pessoal compra e tudo quanto vai palavra-chave vai ser direcionado para você. Porque assim, os anunciantes não gastam rio de dinheiro, eles gastam dinheiros localizados. Entendeu? Então você está sendo monitorado 24 horas pelo seu celular. Ah, quero um carro, aparece anúncio só de carro. Ah, quero tal coisa, aparece só coisa. Mas, trazendo aqui para a realidade, eu quero fazer uma comparação. Nós somos um algoritmo, se a gente for comparar. Então, tudo que a gente absorve, a gente trabalha aqui, trabalha dentro da gente. Então, quanto mais, por exemplo, você já percebeu quando tem um problema e você fica pensando muito naquilo, e aquele problema se torna um outro problema, e quando tem coisa bacana, legal, que você internaliza, então a gente é como se fosse um computador, a gente é muito além disso, né? Então a gente tem que se ligar nas ciladas que o inimigo faz com a gente. Entendeu? Plantar discórdia em você. Você fala,
planta discórdia. E aí aquilo vai te corroendo, falando de mim, vou tirar satisfação. Exatamente, você fica ali. E é isso que a gente tem que prestar atenção. Prestar atenção no que a gente ouve e o que a gente guarda. Porque se a gente ouve, sai entra no ouvido, sai no outro, tudo bem. Mas quando a gente ouve e desce no coração, é ruim. Fulano fala de mim, aí você já começa. O psicossomático já começa a dar mais sede. Eu vou lá falar com ele, vou brigar com ele. O Senhor se agrada disso? Não se agrada. Mas é que você não se atentou às ciladas que o inimigo está preparando para você. Exatamente. E aí acaba ficando mais duro ainda, né? E aí tudo é motivo de briga, tudo é motivo de. Exatamente. Efésios, o livro de Efésios, se você ler e entender ele todinho, você vai estar revestido. Porque ele fala exatamente, revestido toda a armadura que o Senhor proporcionou para você. E a mensagem é: conhecer a verdade é a verdade libertar. Se você quer ser liberto do mundo, tem que estar revestido. Não tem como. Não tem como você. Eu estou aqui um pouquinho na igreja e estou um pouquinho no mundo. Você vai ficar em constante dualidade. Vai ficar lendo aqui, aí depois tem um refrigério. Toma uma porrada aqui, tem um refrigério. Depois você vai ficar nesse ciclo vicioso até quando? Tomando porrada, tem um refrigério. Assume logo o seu papel de cristão, absorve a palavra do Senhor e começa a praticar. O Senhor fala: lembra de quando ele cair isso? Arrepende, volte a praticar a primeira obra, as obras. Primeiro amor, dá-lhe hino, louvor, palavras. E você vai exalar mais de Deus. O que ele quer? Que exale mais dele. Constância. Desânimo vem, tem dia que eu não quero, mas persista. E se você não tem o primeiro amor, tanto você persistir, você vai conseguir. Em nome de Deus você consegue. E aí, quanto menos você esperar, você está pegando a palavra. Vai que vai. E Deus, Ele vai te escalonando cada vez mais. E aí a gente viu isso por você mesmo, né? Porque você era bem tímido lá. Na palavra, né? Nunca iria É porque assim, desde um determinado momento eu falei assim: ou é ou não é? Não, aí vai comendo. Aí Deus vai, mas eu pensava assim antes: mas como eu vou ter tantas palavras para eu poder falar? Aí Deus falou assim: lê a minha palavra. Aí eu comecei a ler Gênesis, Apocalipse. Aí eu li a Bíblia toda em um ano, depois eu li de novo. Aí depois eu comecei a buscar livros que falavam de cada passagem. Que curiosidade, você não sabia. Aí eu fui lendo. Aí depois fui participando de congresso. Aí eu comecei a comprei um curso. É legal. E aí vai absorvendo. E aí, palavra. Curso sobre a Bíblia. Por exemplo, curiosidades, estudos, né? Aí, por exemplo, você compra um curso online, mas você se dedica, você pega a passagem lá, ele vai explorando a palavra. Você sabia que a palavra não significa tal coisa? Aí, eu fico 30 minutos por dia, eu estudava um pouquinho. Teologia você vai aprender o abrangente. Desde Gênesis, Apocalipse, você vai esmiuçando. Mas é isso, mas o que você aprendeu lá, você guardou. Então é isso. Então a gente tem que absorver mais. Olha a riqueza que nós temos. Nós estamos em uma era tecnológica. O que tem de informação está na palma da sua mão. Antigamente não tinha. Mas cabe a você saber o que é real e o que não é real. Então aí você absorve aquilo que vai e sempre seguir pela Bíblia. Porque aqui as palavras. Está
Apocalipse, a Revelação. Qual o nome do imperador, né? Que é João. Quantas cartas durante o exílio de Pátimo ele escreveu? João encontrou Irene e falou que ela tinha olhos de qual animal? Águia, corça, papagaio, gato. Qual era o pseudônimo de João? Teófilo, Demétrio, Dário. Qual era a profissão de Demétrio e João na ilha de Fátima? Quantos apóstolos Jesus tinha? João conseguiu fugir da prisão? Sim ou não? Escreva o versículo bíblico de João 8. Exercite a sua mente.
ação, um por um, e aí vocês têm que saber. Vai ter chamado oral, vai ter prova e tudo. Não sei fazer. Então, semana passada eu ia fazer, vocês não viram? Eu até comprei uma caixa de chocolate, aí eu fui lá. Pois é. Vou falar para vocês. No encontro, o Alexandre foi campeão de tomar limão. Tomou todos. A gente pode fazer. Mas nós vamos estar tímidos, vou falar para vocês. Vocês querem fazer a semana que vem? Mas não, a dinâmica vai ser tudo que caiu até hoje. Pode ser? Primeiro amor. Quais são as 3 práticas do primeiro amor? Tá tudo nas apostilas. Livro da Bíblia? Vocês querem perguntas bíblicas no geral? Eu vou falar em outros padrões. Perguntas aleatórias da Bíblia. Vai cair assim. A gente pode fazer do conteúdo ou pergunta aleatória. Pergunta aleatória assim: quem batizou Jesus? Qual é o apóstolo mais amado por Jesus? João. Mas vocês topam fazer? Daí eu já acabaram. Aí a gente faz. Isso a gente preparar. Já traz a água, açúcar. Não vou nada já. Então tá bom, na semana que vem a gente faz a dinâmica e começa nos livros da Bíblia. Qual é o maior livro da Bíblia? Vocês sabem? Salmos. O maior livro e o maior capítulo está em Salmos. Você falou antes. Você estava falando que era tipo não sei o que, do livro, não sei o que, você estava falando. Eu fiquei com ele na cabeça. Qual que é? Você falou? Que é Isaías. Isaías? É maior. Ai, eu esqueci. Bom, aí depois então, beleza. Então, são 60 perguntas aleatórias da Bíblia. Mas, claro, não vai chegar na 60. Não. No total são 60. E aí quem for perdendo, a gente encerra. Então, será 60. E quem ganhar tem uma Eu vou trazer bis. Aí quem for ganhando, vai pro bis. Quem vai ter o limão? Vocês querem o limão? Então tá,